Bom, Brasil Paralelo é uma empresa nascida em 2016, no Rio Grande do Sul, no auge da crise política, a partir de uma iniciativa de um grupo de amigos que cursavam administração na Escola Superior de Marketing e Propaganda. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, finzinho de agosto de 2020, o canal da Brasil Paralelo no YouTube, que é a principal plataforma da produtora, conta com 1,38 milhão de inscritos e soma mais de 74 milhões de visualizações distribuídas em, ao todo, 360 vídeos. Esses vídeos são produções mais ou menos elaboradas, ou seja, em formato de documentário, que é o que a gente vai tratar aqui, ou de lives mais simples, né? Mas enfim, que tocam em diversos temas políticos e sociais do passado e também do presente no Brasil. Por exemplo, o esforço mais recente da Brasil Paralelo tem sido em criticar o Supremo Tribunal Federal, tanto a partir de um documentário desses com quase 1h30 de duração, quanto a partir de uma série documental com episódios mais curtos, de 8 a 30 minutos ali, sobre cada um dos ministros da corte. Uns meses atrás, aí, a pandemia do novo coronavírus também foi objeto de uma produção longa-metragem específica. A Brasil Paralelo também não ficou de fora da disputa discursiva em torno do impeachment da Dilma, como não poderia deixar de ser. Na primeira série documental da produtora ali, Congresso Brasil Paralelo, o 6º episódio foi exclusivamente dedicado a contestar a tese mais difundida à esquerda de que o impeachment havia sido, na verdade, um golpe de Estado. Mas a produtora também tem vídeos sobre história ou sobre passados um pouco mais remotos do Brasil. E aí a gente pode citar como exemplo o maior sucesso de audiência da história do canal, que é o 1964, Brasil entre Armas e Livros, sobre o golpe e a ditadura militar, onde eu devo concentrar a maioria dos meus esforços na tese. E também a série documental, que é objeto desse mini-curso, que é Brasil, a Última Cruzada. Eu digo no resumo desse mini-curso que essa é uma iniciativa das novas direitas brasileiras, ou pelo menos que para entender a iniciativa é preciso entender o que são, no fim, essas novas direitas brasileiras. E a Camila Rocha, que eu indico no vídeo introdutório e na descrição desse vídeo aqui, tem um dos trabalhos mais completos a respeito do fenômeno. A tese dela se chama Menos Marx, Mais Mises, uma gênese da nova direita brasileira, e trata justamente desse processo de formação e consolidação desse nicho ou desses nichos no espectro político brasileiro. A principal ferramenta da Camila são as entrevistas que ela realizou em profundidade com algumas dessas lideranças para entender ali como se formou esse pacto ultraliberal, conservador, a partir do auge do lulismo entre 2006 e 2010 e que acabou se desdobrando, não sem uma série de condicionantes e tensões internas e externas, enfim, no impeachment da Dilma e nas acachapantes vitórias eleitorais da direita, ou dessas direitas nas eleições de 2016 e 2018. E o que tem de novo nessas novas direitas aí? Quer dizer, a gente está tratando de grupos que, vez ou outra, se organizam no sentido de defender interesses que não tem nada de novo, muitas vezes até reivindicando para si o papel de guardiões dos valores tradicionais da sociedade brasileira, mas enfim, defendendo ou pelo menos relativizando a ditadura militar. Então o que tem de novo nisso? Uma das questões mais legais da tese
da Camila, na minha opinião, é o uso que ela faz da noção de contrapúblicos para entender o fenômeno das novas direitas. Essa noção de contrapúblicos é uma noção que costuma estar muito atrelada à da Nancy Fraser, né, que pensa os contrapúblicos como necessariamente subalternos, formados aí pela massa de excluídos da esfera pública habermasiana, quer dizer, operários, mulheres, negros e etc. Mas a Camila recorre a outros estudiosos, como o Michael Werner, o John Downing e a Natalie Fenton, para demonstrar que, especialmente com a popularização da internet, né, poderiam formar esses contrapúblicos quaisquer grupos que, fora dos espaços mais consagrados de produção e difusão da informação, por exemplo, né, constituíssem um tipo de identidade própria, né, para estreitar laços e expandir a sua atuação. Então, o que caracterizaria um contrapúblico, né, portanto, seria menos a filiação identitária exata dele, né, quer dizer, se confere mesmo o fato dele ser ou não subalterno, né, e mais a natureza primeira da sua composição, que é existir à margem dos espaços mais consagrados de poder. Então, quando a gente fala em novas direitas, é preciso deixar bem claro que a gente não está falando de um PSDB da vida, né? Habitué dos palácios e dos meios de comunicação, né? Embora com essa recomposição do espectro político brasileiro ele tenha passado a ser caracterizado como esquerda por parte dessas novas direitas, né? Mas de grupos em geral com pouquíssima representação nesses espaços, né? O fato da Camila detectar 2006 como um momento crucial para esse processo não é por acaso, né? Em 2006 a gente tem a primeira eleição depois da chegada do PT ao poder. No ano seguinte, inclusive ao primeiro grande escândalo de corrupção, o Mensalão, né? E o auge talvez do Orkut como a principal rede social digital do país, né? Então, enquanto você tinha lá a comunidade Eu Odeio Olavo de Carvalho, né, você também já tinha um público lá de simpatizantes dele se organizando através dessas plataformas. Esse momento coincide, inclusive, né, com a ida do Olavo para os Estados Unidos, onde ele vive até hoje, né, e de lá ele passou a dar cursos online e conseguiu criar aí um séquito de admiradores. Uma questão importante para salientar nesse processo é que com o sucesso dos cursos e sobretudo dos livros do Olavo, né, parte dos meios de comunicação de oposição mais explícita ao PT começa a incorporar os pressupostos dele nesses espaços. Então você tem aí o Felipe Moura Brasil, o Reinaldo Azevedo, o Carlos Andreasa, né, como figuras que, cada qual ao seu modo, contribuíram para dar alguma legitimidade às ideias do Olavo na imprensa e no mercado editorial brasileiro, né? E com a escalada da crise política aqui no Brasil, ficou cada vez mais comum a gente encontrar cartazes nas ruas com os dizeres Olavo tem razão, né? Especialmente a partir dos protestos de rua pelo impeachment da Dilma. A crise, sem dúvidas, catapultou o Olavo como nunca, e com o sucesso eleitoral da direita nas eleições de 2018, o cara teve impulso gigantesco nas vendas, né? Segundo uma matéria do Globo, o rendimento bruto dos livros do Olavo ultrapassou a marca dos R$3.200.000 só entre setembro e dezembro de 2018, né? Com quase 52 mil cópias vendidas. Bom, e o que o Olavo tem a ver com essa história, né? Com esse mini curso, né? Primeiro que eu acho que esse é um bom exemplo do que são esses contrapúblicos das novas direitas brasileiras,
E segundo, que toda a produção da Brasil Paralelo é orientada por pressupostos do Olavo de Carvalho, que inclusive é presença garantida em boa parte dos documentários da produtora, né? E que pressupostos são esses, né? Bom, eles estão sintetizados ali, sobretudo no livro A Nova Era e a Revolução Cultural, de 94, e são apresentados, né, de alguma forma em diversos filmes da produtora, mais especialmente no que trata sobre a ditadura, né? Então, em algo como meia hora ali de produção, que em tese é sobre o golpe, sobre a ditadura, né? O que vai fazer o filme é narrar o modo como, segundo esse marco específico das novas direitas, né, a esquerda, tratada sempre no singular, substituiu o campo de atuação, que era a luta armada, pela cultura, quer dizer, se miscuiu nas artes, no jornalismo e nas universidades para implantar a sua agenda. E por que é importante entender isso? Porque entender isso, né, é entender o que motiva iniciativas como a da Brasil Paralelo, que se inscreve, na verdade, no campo audiovisual, num conjunto de iniciativas que no campo legislativo tem o Escola Sem Partido e no mercado editorial tem os guias politicamente incorretos, etc., né? Ou seja, é partir do princípio de que existe nas escolas e universidades brasileiras algo como uma doutrinação esquerdista, né? E tentar algo que seria um contragolpe. Essa noção é importante porque justifica, ou tenta justificar, pelo menos, proposições bem agressivas, né? Como a denúncia da atuação dos professores em sala de aula, nessa atmosfera de paranoia, e no plano discursivo, campanhas como as da Brasil Paralelo, que chegam mesmo a dizer que vão desmentir o seu professor de história e coisa e tal. Tem um filme da Brasil Paralelo, aliás, que é quase totalmente dedicado a tratar dessa questão da doutrinação em sala de aula, que é o Pátria Educadora, uma ironia com o slogan do segundo mandato do governo Dilma, e que concentra esforços, sobretudo, em colar na imagem do Paulo Freire esse papel de doutrinador mor, digamos assim, para daí tentar expurgá-lo dos currículos. O nome Brasil Paralelo, aliás, já é uma tentativa de reforçar essa missão. Tem uma entrevista do Felipe Valerim, um dos sócios da empresa, que eu costumo citar, né, em que ele diz que a ideia é fazer como o protagonista do filme Interestelar, do Christopher Nolan, né, que salvou a humanidade entrando num buraco de minhoca e aí, no caso da produtora, né, apresentando às pessoas uma realidade paralela, alternativa ao que elas estão habituadas a ver na grande mídia. Na abertura do filme sobre a Covid-19, o Felipe Valerim ele assume que a iniciativa é parte do que ele chama de uma reforma cultural mesmo, porque a ideia é, partindo desses pressupostos do Olavo, bater de frente com a hegemonia da esquerda no campo cultural. Não é por acaso, portanto, que houve aí, para usar uma metáfora que o presidente gosta bastante, um casamento do olavismo com o bolsonarismo. Me parece um erro considerar que ambos sejam a mesma coisa, lógico, mas quem é que estava lá desde 2011 martelando no Congresso sobre o kit gay e a destruição da família brasileira e tal? O Bolsonaro. Não é segredo, para ninguém que com a escalada da crise e a ascensão do Bolsonaro na esfera pública brasileira, houve essa aproximação e principalmente através dos filhos, curiosamente começou com o Flávio, tanto o Bolsonaro foi incorporando o olavismo, quanto o próprio Olavo começou a defender o Bolsonaro como representante desse projeto. Então a despeito de algumas dissidências ali, a maioria dos intelectuais que integram as produções da Brasil Paralelo
tem trânsito com o Planalto, né? E aí a gente pode citar o Weintraub, que foi ministro da Educação, a gente pode citar o Ítalo Marcilli, que chegou a ser cogitado para o Ministério da Saúde, o Rafael Nogueira, o nome fantasia do Rafael Alves da Silva, presidente da Biblioteca Nacional, por exemplo, né? Quando o presidente disse que nomearia o filho Eduardo para a Embaixada Brasileira em Washington, né? Uma das coisas que ele disse, né, que o Eduardo disse para se defender das acusações que ele sofreu de despreparo, né, e inexperiência, né, foi que, além de ele ter fritado hambúrguer no frio do Maine, né, ele também estava estudando para a sabatina do Senado com os episódios de Brasil, a Última Cruzada, né? No final de 2019, a série chegou a ser exibida pela TV Escola, que é vinculada ao MEC, né? E você veja, no mesmo dia que o Bolsonaro chamou o Paulo Freire de energúmeno, né? E disse que e ele disse também que a emissora desinforma, né? Que promove ideologia de gênero e que tem uma programação totalmente de esquerda, ele disse sobre a TV Escola. O João César de Castro Rocha, que é historiador e professor de literatura comparada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, diz que essa leitura ela dialoga, na verdade, com uma doutrina das Forças Armadas que nunca aceitou o processo de redemocratização e que se materializou aí num projeto denominado Orville, que é livro, ao contrário, né? O livro dele, do professor João, no caso, né, acabou atrasando, acho até que por causa da pandemia, mas em algumas intervenções dele na mídia, ele argumenta que o Orville surgiu ali como uma resposta das Forças Armadas às revelações feitas pela coletânea Brasil Nunca Mais, que denunciou as atrocidades todas cometidas pela ditadura. A ideia do projeto é inverter, portanto, a lógica do Brasil Nunca Mais e destacar os crimes cometidos pela oposição armada. Ali no Orville teriam uma descrição do que seriam ao todo algo como 4 tentativas de tomada do poder pela esquerda no Brasil, que vão de 1922, né, com a criação do Partido Comunista Brasileiro, até o famigerado marxismo cultural, acionado aí após a aniquilação da guerrilha do Araguaia em 1974. Quer dizer, de certa forma, o Orville é uma tentativa de legitimar a linha dura do regime militar, no caso, e também de justificar a lógica da guerra no presente, né, já que a mais recente tentativa de tomada do poder pela esquerda ainda estaria em curso. A tese do Olavo de Carvalho, portanto, não é nenhuma novidade, né? O que fez o Olavo foi dar uma perspectiva, né, ou dar para essa perspectiva uma linguagem diferente, né, para que esse discurso saísse da caserna e chegasse à sociedade civil. Isso, inclusive, ajuda a explicar por que o Olavo costuma achincalhar tanto as Forças Armadas, né? Ele passou ali boa parte do ano de 2019 fazendo publicações bem pesadas contra os militares, chamou o general Vilas Boas de doente preso a uma cadeira de rodas, né? Desancou Mourão, reforçou umas teorias da conspiração sobre um suposto golpe de Estado contra o Bolsonaro e tal, mas isso tem lá a sua razão de ser. É porque o Olavo não é contra as Forças Armadas brasileiras, é que o Olavo é contra uma parte das Forças Armadas que, segundo ele, permitiu a entrada do comunismo no Brasil ainda durante a ditadura e que seria, portanto, cúmplice desse processo de dominação mundial e algo que o valha. Então, se a gente tiver que pegar uma divisão que havia nas Forças Armadas ali dentro da ditadura, né, é como se o Olavo tivesse do lado dos linha dura contra aqueles militares que eram da chamada Sorbonne brasileira, mais moderados e ilustrados, né?
quando parece que o Olavo está rompendo com o governo Bolsonaro, como aconteceu agora, mais para o começo de 2020, o que ele está fazendo não é dizer que o governo Bolsonaro é ruim porque é muito golpista, né? Por exemplo, mas dizer que o governo Bolsonaro, né, é ruim porque não está sendo golpista o suficiente, né? Outra coisa que eu acho que convém lembrar é que é muito frequente que o Olavo proteste contra o governo, dizendo que aqui no Brasil a direita chegou rápido demais ao poder, né? Já disse isso diversas vezes, né? Mas o que ele está fazendo é pegar esse projeto que ele entende como gramsciano, de um marxismo cultural, e inverter o sinal, né? Defender a transformação das estruturas da sociedade para esse projeto de direita através da cultura. E aí, só abrindo um pequeno parêntese, antes de cair na série mesmo, eu acho que hoje não restam dúvidas de que a direita nada de braçada no YouTube, né? Acho até que em todas as redes, mas no YouTube em especial. Uma reportagem bem completa do Bernardo Esteves na revista Piauí, do começo desse ano, conta que entre os 50 congressistas mais populares no YouTube, né, em 2019, só 15 eram da oposição, né? Entre os 320 canais que a equipe do Monitor do Debate Público no Meio Digital da USP mapeou, né, os 10 mais seguidos são de direita, com mais de 1,5 milhão de inscritos cada. É realmente um abismo que separa um campo do outro. Bom, então está claro que um dos campos mais importantes de atuação dessas novas direitas portanto, a história, né? E como eu disse, apesar de ter outras produções sobre o passado, não restam dúvidas de que Brasil, a Última Cruzada, é a principal iniciativa da Brasil Paralelo nesse sentido. Embora a gente costume tratar essa produção como um todo, principalmente quem não é consumidor habitual dos vídeos da Brasil Paralelo, Brasil, a Última Cruzada é, na verdade, uma série documental e teve os 6 capítulos lançados a conta-gotas aí de setembro de 2017 a abril de 2018. O primeiro episódio se chama A Cruz e a Espada e trata sobre a Idade Média, as cruzadas e as grandes navegações. O segundo se chama A Vila Rica e é sobretudo sobre os 2 primeiros séculos de colonização. O terceiro é A Guilhotina da Igualdade, já é um exercício de crítica à radicalização da esquerda, com um episódio que dá um panorama sobre o século XVIII. O quarto se chama Independência ou Morte, acho que não é preciso nem dizer, é autoexplicativo. O quinto se chama O Último Reinado, trata do Brasil Império. E o sexto, que consegue a façanha de ser mais assistido até do que o segundo, porque a tendência é que as visualizações vão caindo, né? Cumpre um papel bastante importante ali nesse esforço narrativo ao colar a esquerda brasileira ao Getúlio Vargas e até ao fascismo. O primeiro episódio, como eu disse, é um longo tratado aí, que envolve Idade Média, cruzadas e grandes navegações. A princípio pode parecer meio estranho que se dedique a algo como 50 minutos para contar uma história que não passa de introdutória, mas eu acho que isso tem uma razão de ser, né? Quem me deu essa luz é o Everton Moraes, que também é egresso da UFPR. Essa é uma ideia que ainda está em desenvolvimento, que nós devemos apresentar em breve num artigo, mas enfim. A história que conta a Brasil Paralelo é uma história que tem basicamente 2 roupagens, né? Você tem de um lado esse modo de fazer história mais vinculado à tradição erudita cristã, pré-científica, vamos dizer assim, e de outro, traços muito marcantes do historicismo. Porque, veja bem, quem assiste a série
tem uma ideia que é muito cara, né? Ou percebe uma ideia que é muito cara para a historiografia que predominou até o século XVIII, ali mais ou menos, que é a história como mestra da vida, né? Esse exercício de buscar no passado exemplos, referências, enfim, para o presente. Aquilo que, por exemplo, o Maquiavel fez em O Príncipe. O Príncipe, mas evidentemente não só. Uma característica importante dessa história é a gente imaginar a humanidade como uma só e entender os fatos históricos como todos, de alguma maneira, encadeados, né, como parte de uma única marcha da humanidade. Visualmente falando, uma coisa que eles fazem muito é explorar bastante essas tomadas aéreas, né, e bem amplas de paisagens, sobretudo europeias, né? Então é lógico que existe, né, uma ligação entre as cruzadas e a colonização do Brasil. Mas o que faz a Brasil Paralelo é reivindicar a experiência da colonização, né, como uma experiência até mais do que legítima, né, uma experiência desejável nessa marcha da humanidade. Né? E o que demonstra isso na série? Bom, as várias passagens de elogio explícito à experiência colonial, primeiro e depois ao primeiro e ao segundo reinados. Lá no primeiro episódio mesmo, né, a narração em off diz lá: não podemos deixar que nos roubem os degraus da nossa civilização. Quer dizer, esse é um passado épico, né? De algo que remete a uma nostalgia, né? Aliás, o verbo roubar, ele exerce essa função, né? O que ele está fazendo é justamente remeter a esse esforço da produtora em devolver aos brasileiros o que supostamente havia sido retirado deles graças a esse projeto de dominação esquerdista. Quer dizer, tem uma pegada aí, mas em outra direção, claro, próxima daquilo que tentou fazer o Ustra com A Verdade Sufocada, né, o livro de cabeceira do Bolsonaro, segundo o próprio. O próprio Olavo diz ali no começo da série que teria sido proibido, né, gostar dos atores sociais da história do Brasil, porque isso significaria endeusar os opressores e tal. Isso na visão da esquerda, claro. Mas tem diversas outras passagens nesse sentido. Tem um trecho até emocionante, com direito à trilha e tudo, em que o entrevistado Tomás Juliano Ferreira Santos diz lá: a nossa história monárquica é uma história rica. Rica porque nós conseguimos fabricar em profusão grandes homens. Isso é algo que mesmo a historiografia do século XIX, que em alguma medida rompe com essa da Magistra Vita, segue fazendo, né? Mas em outra chave. Né? Seja como for, a gente tem ali um forte componente de enaltecimento dos grandes varões da história e um apego muito forte ao factual. O Everton me lembra também sobre como esse apego ao factual é, de certa forma, importante para esse fazer histórico, entre aspas, pré-científico, né? Quer dizer, os fatos nem precisam de fontes, né? Eles não são objeto de controvérsia. O que você tem ali é a história e o que eles fazem é narrá-la, pura e simplesmente, né? A autoridade das afirmações, né? Ela está toda nos entrevistados, né? E essa é uma questão particularmente interessante na produção da Brasil Paralelo, né? Porque o que eles estabelecem no fim é uma relação bem ambígua com a autoridade científica, né? Ou acadêmica, se você preferir, né? Porque, veja, ao mesmo tempo em que eles estão lá dizendo que a universidade é parte desse projeto esquerdista de dominação mundial para apontar um vício de origem e neutralizar mesmo tudo que vem dali, eles também estão tentando se apropriar dessa autoridade que a universidade tem. Então, desde o formato, que é
um formato que privilegia o peso da palavra do especialista, né, passando pelos trejeitos dos entrevistados, os cenários que compõem as entrevistas, até a própria titulação deles. Veja, todo mundo ali que fala para Brasil Paralelo, em qualquer um dos documentários, fala a partir de uma persona que é acadêmica. Tem um exemplo que eu acho que é bem significativo. Todo mundo acho que conhece o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né? Normalmente ele é apresentado como... hoje ele é deputado federal, né? Mas até então ele é o quê? Ele era príncipe herdeiro da família imperial, né? No documentário, ele é cientista político. No documentário da produtora sobre o coronavírus, eles até legendam ele como mestre em ciências políticas pela Stanford University. Quer dizer, existe sim um apelo pela autoridade científica aqui, né? Porque a Brasil Paralelo sabe que o discurso científico tem credibilidade, né? O que eles fazem é tentar curto-circuitar isso para assumir a narrativa que convém. Outra questão, ainda no campo da legitimidade, mas no do cinema, é o fato de que a Brasil Paralelo costumava, pelo menos, lançar os seus filmes em espaços mais consagrados, né? Cinemas, teatros, etc., às vezes acompanhados de debates públicos com figuras carimbadas do conservadorismo brasileiro, né? E aí a gente volta naquele vídeo, né, que eu comentei sobre o uso de fontes audiovisuais, que é a relação das novas direitas, né, com essas novas plataformas, né? Ou dos usuários dessas novas plataformas com as velhas práticas de sociabilidade no campo da cultura. O próprio caso da exibição na TV Escola é interessante nesse sentido, né? Quando surgiu a notícia de que a série seria exibida na emissora, os caras da produtora, eles correram para dizer que não iam receber nada por isso. Só que com isso, me parece que eles estavam buscando legitimidade com duas coisas. Uma é com a ausência de financiamento, né, financiamento estatal, e a outra é justamente o status que uma emissora vinculada ao MEC pode conferir, né? E aí, voltando à questão dos modos de fazer história, né? Eu sei que isso de alguma forma remete, né, também ao historicismo do século XIX, né? Mas no século XIX, isso a Brasil Paralelo também emula, já havia todo um debate sobre a legitimidade do fazer histórico, né? Uma discussão no sentido de saber quem são os verdadeiros autorizados a falar sobre o passado, se os financiados pelo Estado ou não. Essa é uma discussão presente, inclusive, no contexto do IHGB aqui no Brasil. E isso é uma coisa que a Brasil Paralelo faz o tempo todo, né? O tempo todo eles estão lembrando que, porque eles não aceitam dinheiro público, né, eles fazem uma história mais legítima do que a que fazem os historiadores profissionais, por exemplo, né? E o tempo todo usando dessa premissa para convencer os espectadores a colaborar com o canal. O tempo todo, inclusive, reclamando de censura, né, boicote ou algo do tipo para reforçar aquela missão que eu mencionei anteriormente, né? Isso é parte da performance, né? Agora, durante a pandemia, a produtora chegou até a publicar uns vídeos mais curtos e estridentes mesmo, né, contra as plataformas e teve um episódio bem importante quanto a Sleeping Giants, né? A Sleeping Giants, para quem não sabe, é uma conta no Twitter que passou a pressionar empresas enfim, a parar de anunciar, né, em sites de desinformação e tal. A iniciativa teve muita repercussão, tirou dinheiro de muita gente. E em algum momento próximo disso, a Hotmart, que é uma plataforma paga de cursos online, anunciou que não ia mais abrigar cursos com conotação política e acabou dando um checkmate na Brasil Paralelo, né? Enfim, e aí voltando de novo,
mais nos modos de fazer história, né? O que você encontra na série é um esforço muito grande no sentido de justificar, portanto, a experiência colonial, né? Nada muito distante, enfim, de um discurso que é fundamentalmente etnocêntrico, né? Mas é interessante como isso sempre no interior de uma narrativa, né, de uma estrutura narrativa que joga entre a superioridade e a vulnerabilidade, né? Então, o que você tem é a civilização ocidental sempre sob ataque, né? Como se ela fosse uma obra da natureza, né? E nunca atacando ninguém. No primeiro episódio, sofre o ataque dos muçulmanos e no segundo, dos índios aqui no Brasil. O Olavo de Carvalho mesmo diz que a civilização ocidental é o ponto mais alto que a humanidade chegou até agora. E aí é legal que entra uma trilha de terror para o professor Thomas Juliano, que eu já citei aqui, né? Citar padres jesuítas que narravam atrocidades cometidas pelos índios sem nenhum mesmo exercício de reflexão crítica sobre essas fontes. Abrindo um parêntese até sobre essa modalidade do uso de fonte histórica, um exemplo bem interessante disso na série é no episódio sobre independência e tal, né, em que, enfim, estão sendo narrados ali os fatos que se sucedem, né, e aí toca o hino imperial, né, e até aí tudo bem, né. Mas enquanto um historiador profissional, um professor, enfim, utilizaria esse objeto como uma fonte mesmo para ser escrutinada, contextualizada, né? Os caras usam a série como uma trilha sonora mesmo, né? Um exercício de incorporação. E aí, enfim, voltando, né? E aí o Olavo aparece, né, então, para dizer o seguinte sobre os índios. Uma sociedade que tem esse costume não é um primor de moralidade. E aí continua. O parâmetro ocidental é um parâmetro racionalmente defensável, porque você tem aí milênios de tradição, de debate e por aí vai. Enquanto que os índios eles não têm sequer alfabeto, né? E aí surge o Leandro Narlock para explicar por que isso acontece. Olha só, a América ficou isolada e acontece muito com sociedades humanas, né? Quando ela fica isolada, ela emburrece, ela fica pobre culturalmente. Então, quando a gente teve essa reconexão dos americanos com os europeus, isso foi dos episódios mais extraordinários da história do mundo. É curioso ele falar em reconexão, né? Porque reforça aquilo que eu comentava sobre a história de uma marcha da humanidade. E aí eu volto ao Olavo de Carvalho, né, porque realmente são muitos trechos nessa toada, né, diz ele lá meio que simulando o que diria um jesuíta da época. A música desses índios aqui tem 4 notas, meu Deus. Vamos ensinar aqui uma escala de 12 notas? Então, eles pegam comunidades aqui indígenas do Brasil, esse é o Olavo falando de volta, né, como ele mesmo, e levam do Paleolítico ao Barroco em 20 anos. Quer dizer, uma noção tipicamente evolutiva da história, né? São várias as passagens que reforçam, né, a divisão e a violência entre os próprios índios, né? Em especial um trecho que fala sobre os botocudos. Então, no fim das contas, a série é uma tentativa de reivindicar esse legado, né? De positivar esse legado, né? A trilha de abertura mesmo, que tenta pelo menos simular algo próximo de uma música sacra, né? Ainda que sejam percebidos elementos mais modernos de cultura pop, normalmente incorporados mais livremente pelo neopentecostalismo, né? Existe, portanto, uma vontade de dirigir, digamos, essa reconciliação com os passados colonial e monárquico, né? E aí onde é que ficam na série as tensões e contradições desse passado, né? Se a gente tiver que pensar uma só, né, sem dúvidas a principal, a escravidão,
e aí já pensando nas modalidades de revisionismo histórico que a gente trabalhou no vídeo, né? Se a gente tiver que pensar só a escravidão, e aí acho que é interessante pensar nesse sentido, né? Eu falei sobre um revisionismo inexistencialista, né? Então, qual é o revisionismo inexistencialista que a gente está tratando aqui, né? Porque a primeira coisa que vem à cabeça da gente quando a gente pensa num revisionista ou num negacionista é o típico caso clássico, né? Do cara que nega o Holocausto, que nega a ditadura e tal. Mas a Brasil Paralelo, ela não nega a ditadura, ela não nega o Holocausto, só diz que ele é de esquerda, né? Mas enfim, o que ela faz é de uma natureza distinta, né? Então, em 1964, Brasil entre Armas e Livros, o que eles fazem é reconhecer que tudo bem, houve uma ditadura militar, houve um golpe, né? E a ditadura não precisava ter sido tão antidemocrática para enfrentar a oposição armada, e até aí tudo bem. Só que primeiro que, embora tenha reconhecido que foi golpe, né, o filme cria ali uma atmosfera que serve basicamente para dizer que o golpe foi necessário para o Brasil não cair numa ditadura de esquerda, o que sinceramente não tenta em fatos, nem nos documentos supostamente bombásticos que o documentário apresenta. Apareceu um negócio estranho aqui. E também dá ênfase para os atentados da esquerda radical, né? E, como eu disse, reforçar o processo de expansão dela nas instituições culturais do país. Então, não é uma defesa da ditadura, mas ao mesmo tempo é. Né? No caso do Brasil, a última cruzada, né, o modo como a escravidão é abordada é um modo assim particularmente instigante, porque de um lado você tem sim o reconhecimento de que ela existiu e de outro você tem um esforço no sentido de tentar demonstrar que ela é uma espécie de chaga, de mancha moral na história da civilização ocidental. O Fernando Nicolazzi, né, professor lá do Rio Grande do Sul, vai falar isso num vídeo que eu referencio aqui, quer dizer, é como se fosse um acidente, uma exceção, né, e não um pilar de sustentação do capitalismo à época, inclusive da própria estrutura colonial. E aí são vários recursos, né, para contemporizar o que seria essa falha moral. Por exemplo, e acho que isso é bem significativo, são pouquíssimos minutos dos episódios 2 e 5, os únicos que falam sobre escravidão, para tratar da questão, né? Para um fenômeno que perpassou toda a história da colonização do Brasil e mais o período regencial e o império, realmente é muito pouco, né? Outra questão importante, né? Você também não ouve falar sobre as atrocidades sofridas aqui pelos escravizados, né? Aliás, o que faz a série é tentar estabelecer parâmetros comparativos para, no fim, concluir que o modelo português era melhor para o escravizado do que o holandês, por exemplo, e o muçulmano, que é tido na série como o mais cruel do mundo. Isso sem contar, lógico, uma presença constante nesse tipo de produção, que é a menção ao fato de que, primeiro, os próprios africanos se escravizavam à época, então o que faziam os portugueses era só comprar esses escravos, e segundo, que aqui no Brasil os escravos fugitivos acabavam se escravizando nos quilombos. Tudo isso sem amparo algum em fontes ou uma devida contextualização do que seriam esses eventuais modelos de escravidão e como se fosse a maior novidade do mundo, né? Quer dizer, como se não se ensinasse na escola que havia escravidão no continente africano. Tem um momento até em que o professor Thomas Juliano ele parece que vai fazer uma ponderação nesse sentido, mas acaba não avançando muito, né?
Um aspecto importante né, dessa discussão sobre escravidão é que quem fala sobre essa questão do comércio de escravos e de escravos negros é um intelectual negro, né? Na série. Como eu falei aqui sobre a questão da autoridade científica, essa também parece ser uma iniciativa consciente no sentido de tentar curto-circuitar um pressuposto muito claro à esquerda contemporânea, que é o lugar de fala. É o professor Paulo Cruz, no caso, né, que apoiou o Bolsonaro até as eleições, mas acabou rompendo com ele com a evolução do mandato. E aí outra coisa que faz a série, ainda nesse campo moral, é tentar aliviar para o Dom Pedro II, né? Já que a gente está tratando de um momento em que a escravidão já não é mais uma realidade em boa parte do mundo, inclusive na América Latina, tentando contrapor aí a postura pessoal dele ao sistema escravista. Então, um lance meio ele tentou, mas o sistema não deixou. Inclusive, chegam a dizer que ele, o Dom Pedro II, tentava a abolição por meio do exemplo pessoal, por exemplo, se recusando a ser escoltado por escravos na rua. Né? Uma presença que costuma ser bastante comum nessas produções conservadoras sobre a história do Brasil, é uma tentativa de reforçar o papel da princesa Isabel pela abolição, um papel que os movimentos negros tentaram minimizar nas últimas décadas, tanto que o feriado da consciência negra é do aniversário da morte do Zumbi e não na data da abolição. Mas enfim, agora passando para o que de mais conclusivo a gente pode elaborar sobre a série, né? Lógico que eu não tenho aqui, nos limites desse espaço, tempo suficiente para falar sobre todas as correntes historiográficas de todos os períodos ou temáticas históricas que a série aborda. Isso seria algo insano. Eu vou até deixar na descrição do vídeo algumas recomendações de boas leituras panorâmicas nesse sentido. Né? Mas se eu tivesse que apontar uma característica norteadora da historiografia brasileira, especialmente desde os anos 80, é o privilégio que ela deu ao que nós podemos chamar aí de memórias traumáticas, quer dizer, a ênfase em determinados aspectos do nosso passado que, em alguma medida, demonstram que existem muitas feridas abertas da nossa sociedade no presente. Então, se você tiver atrás de uma perspectiva mais conciliadora, no sentido de um Casagrande e Senzala, do Gilberto Freire, né, você não vai encontrar na historiografia profissional brasileira das últimas décadas. Né? Absolutamente nada contra o Gilberto Freire, lógico que está num momento completamente distinto da história do Brasil e, ao seu modo, revolucionou a sua escrita, mas essa é uma abordagem que a historiografia brasileira passou a rejeitar porque entendeu a exploração do trabalho escravo a partir de outra chave, que é a chave do trauma. Né? Eu coloco na bibliografia básica do curso o texto do Francisco Bosco, porque foi ele que meio que me deu o principal insight para pensar a tarefa da Brasil Paralelo, né? Embora o texto dele não tenha nada a ver com a Brasil Paralelo. Né? E assim, em linhas gerais, o que vai dizer o Bosco nesse texto, que chama da cultura apolítica, né, é que no Brasil nós sempre tivemos uma postura conciliatória no que diz respeito não só às nossas principais questões do passado, mas também às tensões do presente. Isso é algo que se fez presente tanto na historiografia, nas ciências sociais e humanas, enfim, né, nas visões dos principais intérpretes do Brasil, quanto nas experiências artísticas, musicais, cuja expressão mais emblemática talvez seja a bossa nova, né, que combinava num mesmo palco tudo aquilo que o Brasil produziu a partir dos atores sociais mais distintos e desiguais.
né? Tem uma citação muito legal do Caetano, em que ele diz que os artistas viviam essa ilusão, né? De que o Brasil estava ali prestes a realizar transformações profundas na sua face profundamente injusta, embora isso não fosse verdade, né? Enfim, existe essa possibilidade aí de pensar a cultura como aquilo que foi capaz de realizar aquilo que a política não conseguiu, né? O que o Bosco vai dizer é que, assim, é lógico que em todos esses exercícios de projeção de uma autoimagem do Brasil, vão surgir contra-imagens e discursos dissonantes o tempo todo, né? Vamos pensar aí o exemplo clássico de uma aquarela do Brasil, essa ode ao nacional, em oposição a uma asa branca, por exemplo, né? Mas, enfim, o que o Bosco vai dizer é que, embora existissem esses esforços no sentido de tensionar o espelho no qual o Brasil se olhava por meio da cultura, o fato é que essa postura algo mais conciliatória sempre foi, pelo menos, predominante, né? Mas essa é uma realidade que vai mudar, sobretudo a partir dos anos 70, dos anos 80, né? Através de iniciativas mais acadêmicas, vinculadas, por exemplo, à tradição uspiana, do Florestan Fernandes, do Fernando Henrique Cardoso, etc. Críticos dessa produção acadêmica que, como diz o Carlos Guilherme Mota, né, que o Bosco recupera no texto, aspas, encobre, né, sob fórmulas regionalistas e ou universais, ou universalistas, né, o problema real que é o da dominação ou das relações de dominação no Brasil. E aí o que a gente tem uma virada muito importante nesse sentido, né? A historiografia ela não apenas mergulhou nessas experiências mais traumáticas, como também se especializou cada vez mais, no sentido de tratar recortes cada vez mais específicos da realidade nacional. Quer dizer, uma tentativa, pelo menos, de rejeitar os postulados de uma história mais geral do Brasil, vamos dizer assim. Nos anos 90, esse é um movimento que começa a se consolidar também na cultura, né? E aí pensando em termos mais artísticos. E por quê? Porque é nos anos 90 que os Racionais, por exemplo, ganham projeção com um discurso já bem distinto daquele que a gente se acostumou a ver no país, né? Em que a perspectiva racialista já fundamental como marcador de identidade, a ponto de ficar claro num show dos Racionais, né, que o playboy não é bem-vindo, por exemplo, né? Quer dizer, essa também é uma rejeição do pacto conciliatório que orientou boa parte da história do Brasil. Não é por acaso, portanto, que o governo Fernando Henrique vai ser o primeiro a implementar ações afirmativas em favor, né, de grupos historicamente marginalizados no Brasil. Em 95, já no primeiro ano de mandato, ele cria, né, o Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da Mulher Negra. O FHC criou também o Programa Nacional dos Direitos Humanos, né, porque ele chamava de discriminação positiva na iniciativa privada, né, e o Programa Nacional de Ações Afirmativas, né? Enfim, um processo que se desenrola na passagem do século XX para o XXI e que tem nos governos petistas o seu auge, especialmente com a implementação da política de cotas, né? A minha principal hipótese aqui é que a Brasil Paralelo faz justamente isso que diz o Carlos Guilherme Mota sobre a tradição dos intérpretes clássicos do Brasil, que e eu aqui o cito de novo, encobrir sob fórmulas regionalistas ou universalistas, nesse caso mais universalistas, né, o problema real que é o das relações de dominação no Brasil. E eu digo mais, o que eu acho que eles fazem é deslocar o problema real das relações de dominação no Brasil para um problema bastante insustentável do ponto de vista empírico, que é o do aparelhamento das instituições de produção e difusão
do saber acadêmico em favor desse projeto globalista aí de poder que eles chamam de marxismo cultural. Acho que existe um esforço em mimetizar esse discurso, né, em se apropriar da autoridade acadêmica para tentar, através de uma linguagem bastante acessível, veja, o grosso da produção da Brasil Paralelo é gratuita e está disponível no YouTube, né? E embora, como eu disse, né, eles tentem emular algo, pelo menos, né, desse glamour do cinema, né, fazem, no fim das contas, uma produção que, ok, é bem feita tecnicamente, pode ser cara, né, mas que não tem ali uma proposta estética instigante, inovadora ou algo do tipo. Quer dizer, é uma narrativa linear, cronológica, né, bem ilustrada, etc. Pobre, no fim das contas, né? Então mimetizar esse discurso para tentar agir sobre o passado de modo a distensioná-lo, justamente para desarmar os movimentos sociais do presente, que partem, em grande parte, pelo menos, desse conhecimento acadêmico sobre o passado, né, para subsidiar a pressão, né, por políticas públicas em favor da equidade. E aí a gente volta para o pacto ultraliberal conservador, do qual a Camila Rocha fala na tese. E a gente está tratando aqui de um nicho muito específico do espectro político brasileiro, que está aí para defender um Estado que não intervém, né, um país meritocrático, né, se a gente quiser dizer. E essa percepção sobre o presente é uma percepção que orienta completamente a leitura que a série faz sobre o passado, né? sobre essas relações de dominação às quais eu me referi, e sobre quaisquer outras coisas, né? Por exemplo, tem um dado momento em que eles estão lá falando sobre o Brasil Império, e um entrevistado diz que o Dom Pedro II era um homem de grande retidão fiscal. Por que ele está falando isso? Porque o debate de política fiscal era central no século XIX? É claro que não, né? É porque a Dilma tinha acabado de sofrer um processo bastante controverso de impeachment, e porque o mérito desse evento estava em disputa, como ainda está, né? Quando no terceiro, no quarto episódio da série, eles estão falando lá sobre a crise econômica do Império Português no século XVIII, né, o que eles fazem é associar essa crise à gastança patrocinada pelo Marquês de Pombal, né? Só faltou dizer que ele era o Guido Mantega deles, né? E nisso vale lembrar, né, que a série ela se coloca completamente a favor dos jesuítas na controvérsia que os levou, né, à expulsão aqui do Brasil, né? Mas enfim, só para encerrar isso, né, tem um trecho do primeiro episódio para ilustrar esse último ponto, que é mais leve, né? Que é quando um dos entrevistados está lá falando sobre a queda dos visigodos para os muçulmanos, né? E ele a explica dizendo que era porque os visigodos não deixaram os antigos romanos portar armas, né? Diz ele lá: vimos aí um processo de desarmamento que facilitou a queda do seu próprio Estado, né? Na série, ele é posto como pesquisador, mas eu achei aquele discurso tão enviesado, né? Tão claramente enviesado, que eu resolvi ver mais de perto. O nome do cara é Rafael Vitola Brodbeck, né? Ele é delegado de polícia do Rio Grande do Sul e autor de diversos manifestos armamentistas. Quer dizer, também uma pauta bastante sensível às novas direitas e que muito mobilizou a base bolsonarista durante as eleições de 2018. E, gente, isso evidentemente não é nenhum problema, né? Até discordo da pauta, mas até aí também tanto faz. Agora, a grande questão é de que maneira esse interesse sobre o presente acaba sendo tão predominante, né, a ponto de permitir uma leitura tão distorcida e anacrônica do passado. Tem uma elaboração do professor Luiz Antônio Simas
que eu gosto bastante, que circula pelas redes aí desde 2019 em diferentes versões, porque eu acho que sintetiza bem o espírito da transformação no Brasil. Dizer lá, um português proclamou a independência, um monarquista proclamou a república. A Revolução de 30 foi feita pelas próprias oligarquias, né? O presidente da redemocratização em 85 foi homem dos milicos. O PMDB desembarcou do governo Dilma para continuar no governo, né? E por aí vai, né? É claro que esse é um esforço de generalização, né? Mas o que esse postulado demonstra é que tanto o Brasil, de fato, costumou, né, fazer com essas iniciativas de transformação, né, esse esforço de conciliação, né, quanto também eu acho que esse trecho ajuda a gente a entender o que faz a Brasil Paralelo como uma iniciativa de história pública, né? É como um contragolpe mesmo, né, no sentido de tentar impedir, né, esse processo que talvez as políticas públicas de reparação tivessem encaminhando. E aí, para encerrar mesmo, do tipo mesmo, né, eu lembro que no vídeo de introdução eu disse que eu falaria um pouco sobre o que fazer diante dessas iniciativas, e a verdade é que eu não tenho a menor ideia. Aliás, eu até penso algumas coisas, mas que podem não ser muito originais ou muito menos populares, né? Em primeiro lugar, sim, é evidente que eu acho que esse tipo de produção é bastante problemática e mesmo um desserviço à sociedade brasileira, né? E eu também acho que falta para a academia brasileira, né, uma disposição maior em ocupar esses espaços disponíveis aí nas plataformas digitais para divulgar conteúdo e promover o debate, acho mesmo, né? Mas eu também sou meio cético no que diz respeito a imaginar que essa ocupação neutralizaria iniciativas como a da Brasil Paralelo, né? Primeiro, porque eu acho que não é só uma questão de ocupar, é uma questão de ocupar direito, né? Eu tenho acompanhado aí uma série de eventos acadêmicos remotos agora na pandemia e, sinceramente, com o perdão da sinceridade, né, a maioria tem sido sofrível de acompanhar, ou porque as sessões são longas demais, ou porque os mediadores querem falar mais do que os debatedores, né? Ou porque você tem coisas inacreditáveis do tipo vários microfones abertos ao mesmo tempo durante uma exposição. Segundo, que eu acho que é preciso ter em mente que iniciativas como a da Brasil Paralelo existem porque existe uma demanda para isso, né? Como eu disse lá atrás, tem pessoas que estão dispostas a receber esse conteúdo, tanto porque se filiam a esse pensamento político e querem encontrar, né, algo como uma fundamentação histórica para ele, né, quanto porque a linguagem audiovisual que oferece, né, no sentido discursivo mesmo, né, por exemplo, né, sem debate teórico, né, sem controvérsias interpretativas, né, sem uma coisa que é fundamentalmente da história, que é reconhecer a existência de determinadas brechas, né, e questões inconclusivas, enfim, né, esse tipo de história é muito mais agradável, né? Então eu acho que a gente tem que rejeitar um pouco aqui a máxima benjaminiana, né, de pensar que o sucesso do revisionismo é o fracasso da história disciplinar, né? Acho também que, em geral, a comunidade acadêmica mais militante, vinculada aos movimentos sociais, também tem reagido muito mal a essas iniciativas, né? Mal no sentido de que eu acho que criticar é uma opção sempre válida e até desejável, como eu estou fazendo, mas daí tentar impedir a exibição, seja nos shoppings ou, sei lá, principalmente nas universidades, né? Eu acho que é um erro ético e também estratégico. Ético eu não preciso nem dizer, porque eu acho que toda iniciativa no sentido de calar ou de dificultar a disseminação de um discurso é problemática, né? Pelo menos dentro de
de limites mais ou menos consensuais, né? Tudo bem, a gente não pode falar em censura, mas também não é como se esses movimentos sociais não tivessem força, né, no interior desses espaços culturais, principalmente as universidades, né? E estratégico porque é justamente disso que essas iniciativas se alimentam, né? Elas nasceram de um ressentimento muito grande em relação à academia e, no fundo, elas vivem disso, né? É mesmo um mecanismo de busca por legitimidade, como naquele debate sobre quem pode, de fato, fazer história. Como eu não acho mesmo que seja o caso de proibir, o que eu penso é que, em primeiro lugar, a gente precisa entender essas iniciativas, né? Absorver delas, eventualmente, o que pode ser positivo para exercícios mais qualificados de história pública e incentivar canais que a gente acha que podem oferecer uma alternativa a essas noções, né? Enfim, por um motivo ou outro, né? Problemáticas aí de história. Citei aqui algumas delas ao longo do minicurso, como Leitura Obriga a História e o História FM, do Iclis Rodrigues, que talvez seja a maior delas, mas tem outras por aí. Dia desses mesmo eu descobri, por acaso, o podcast Noites Gregas, do professor Moreno, sobre mitologia. Enfim, tem muita coisa bacana acontecendo aí e eu penso que o nosso papel é mostrar que pode ser diferente, né, e aos poucos popularizar não só os conteúdos acadêmicos de história que estão por aí, mas melhorá-los, né, tecnicamente também e aos poucos ampliar a disposição das pessoas em compartilhar outras formas de narrar a história e, claro, sem cair na prepotência academicista de achar que nós somos os donos definitivos da verdade por uma questão meramente formal. Bom, falei bastante dessa vez, como era de se esperar, mas ainda estou dentro dos limites do curso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, tanto a atividade para validação do certificado de quem se inscreveu no minicurso, né, quanto também as referências e o meu e-mail para o caso de alguém querer entrar em contato para trocar uma ideia. Mas é isso. Grande abraço a todos e perdão qualquer falha. Olha outro falho aí. E até a próxima.